com o pessoal de Recife, né, Fabrícia, Maria, se eu pudesse eu estaria, mas se fosse mais perto a gente estaria se visitando mais frequente, né? E achei muito legal essa iniciativa da Cíntia, e quando ela me convidou, eu falei assim, Cíntia, meu sentimento, assim, eu queria falar do que está vivendo meu coração nesse momento, e queria falar das coisas menos ligadas ao corpo e mais falar do anímico, espiritual e do fortalecimento de como a gente pode compreender melhor exercícios que o Steiner dá, que parecem simples, e eles são simples, e, no entanto, a simplicidade deles não corresponde ao efeito, né, benéfico. Então, eu trouxe esse tema, que é a educação prática do pensamento, é uma palestra do Steiner, é esse pequeno livrinho aqui, que vocês vão ver, e aí eu posso escrever o nome, dar essa referência, né? E além desse livro, né, eu trabalhei também com outro livro que alguns estão lendo conosco no ramo, em Belo de Minas, que é o Conhecimento dos Mundos Superiores, do Steiner. É um clássico, né? É um clássico desde que ele foi lançado, acho que em 1912, que ele é um clássico. E esse pequeno livrinho da João de Barro, que são os 6 exercícios complementares, né? Então, essa é a literatura em torno da qual a gente vai falar bastante, mas também desse outro pequeno livrinho precioso, que é Meditação, né? Então, como que eu pensei em organizar a nossa fala hoje, né? Eu pensei dividir 3 temas. Eu preparei aí talvez 45, 50 minutos, eu falo demais, mas eu quero deixar muito espaço para a gente conversar também, muito livre, né? E aí, como a gente está nesse novo modelo de seminários, assim, de encontros, se cada um precisar de uma pausa, não vai fazer tanta diferença. Quem quiser ir beber uma água, fazer uma pausa, assim, mas realmente para o tempo não ficar muito curto. Eu posso até estender um pouquinho mais depois das 5h30, se precisar, se a conversa animar, né? Então, eu espero que a gente consiga abordar, em primeiro lugar, o que Steiner diz sobre o pensamento e o que ele chama de um pensamento prático e os exercícios desse livro. Aí eu queria contar isso. E depois entrar no processo da meditação, uma primeira pincelada sobre o que são exercícios meditativos na perspectiva antroposófica, e aí falar dos 6 exercícios, fechar assim. Então, essa é a nossa programação, e seria mais ou menos 15 minutos para cada. Bom, eu imagino que todo mundo já tem um conhecimento sobre quadrimembração, trimembração. Tem alguém que está vindo assim pela primeira vez e não tem nenhum conhecimento sobre trimembração, quadrimembração? Tem um recurso no Zoom que é levantar a mão, assim, que eu não consigo ver todo mundo, talvez Cíntia e Fabrícia e Maria também não. Maristela falou que não conhece, deixa eu ver mais quem aqui no grupo. Tem pessoas que estão começando pela primeira vez. Tem uma pessoa dentro do grupo que levantou a mão. Não sei se todo mundo, se tem mais gente. Quem não sabe levantar a mão, se quiser escrever no chat, eu não conheço, também ajuda. Isso. Bom, Olá, boa tarde, professora. Boa tarde. Oi, Ângela Iracema, que acabou de entrar. Eu reconheci a voz, mas eu não...
Muito bem. Desculpa, eu entrei sem saber se tinha começado já, me perdoe. Estamos começando agora, Ângela. Tá ótimo. Então, o Steiner ele vai falar de um universo que ele tem 4 dimensões, né? E que nosso organismo também tem essas 4 dimensões, uma organização física, mineral, uma organização vital, e aí até coloquei uma plantinha aqui para lembrar. Então, a organização física vai ser uma pedra, como uma pedra assim que não se reproduz em outro ser, ela é puramente física, mineral. O reino vegetal, que tem processos de vida, regeneração, crescimento, reprodução, né? Na verdade, os processos vitais, para a gente abranger assim, uma imagem mais completa, a gente vai falar que todos os processos de vida, eles envolvem respiração, aquecimento, nutrição, secreção, manutenção, crescimento e geração. São 7 processos vitais, né, que as plantas têm, e são os primeiros seres vivos, e os animais têm, e o ser humano também, né. A terceira dimensão seria, então, esse mundo animado, esse mundo ânima, ou que os animais compartilham e nós compartilhamos com eles também, que tem, então, um conjunto de emoções, comportamentos, a gente vai falar de simpatia, antipatia, vai falar daqueles 3 Fs, que são fight, flight ou freeze, né? Quer dizer, lutar, voar, né? Deixar a situação ou congelar, né? Então essas são reações desse mundo astral, né? E também os instintos e uma série de reações neuropsicomotoras que já nos animais mais evoluídos, né? E o ser humano, o reino humano, ele a principal característica é uma autoconsciência, é um pensar sobre si e é a capacidade de ver o outro e ver o universo separado de si. Então, esses 4 reinos, né, estariam... o ser humano ele tem esses 4 reinos em si, né? E o universo ele teria então 4 elementos, né? Como os gregos propuseram assim esse pensamento de terra, água, ar e fogo, né? E a relação, então, seria, né, a terra com mineral, a água com o reino vegetal, o ar com o reino animal e o fogo, o calor com o ser humano. Então, o ser humano tem essa dimensão de calor, né? Então, isso só para dar uma introdução, assim, para quem estiver vindo pela primeira vez, ou para a gente alinhar esse conceito aqui. Bom, o Steiner, então, ele começa dizendo sobre o pensamento, assim, que as pessoas falam que os antropósofos não são práticos, né? E o que seria, então, uma pessoa que pensa de maneira prática, né? Então, quando a gente ouve uma pessoa fala assim, não, eu sou uma pessoa muito prática, né? Na maioria das vezes, essas pessoas, elas são pessoas organizadas, eficientes, mas muitas vezes elas podem estarem fazendo gestos automáticos, estarem simplesmente reproduzindo, né, uma série de ações que estão ligadas só na dinâmica cotidiana, né? Então, essa dinâmica cotidiana, essa dinâmica assim da gente olhar, tem café na despensa,
tem consulta agendada tal dia, tem isso, tem aqui. Essa rotina dinâmica, ela é uma das dimensões da nossa vida, né? E a gente precisa dar conta dela e ser assim, responsável com ela, mas ela não é a única dimensão da nossa vida. Então, a nossa atividade do pensar, né, do sentir, da vontade, que é essa trimembração no âmbito anímico, né? Pensar, sentir, querer, né? Trimembração da alma. A gente precisa trabalhar esse nosso pensar para além dessa dimensão cotidiana, né? E muitas vezes problemas em que a gente esteja envolvido, situações de conflito, situações às vezes de paralisia, de determinados, vamos dizer assim, becos sem saídas que a gente pode estar em algum momento biográfico, vai exigir da gente aprender outras qualidades do nosso pensar. Então, esse panorama que eu gostaria de abrir aqui, para mim foi bastante interessante estudar isso, e eu fiquei assim com muita vontade de compartilhar, né? Então, a primeira diferença é essa entre ser prático e ser automático, né? A outra questão é pensar realmente, atividade do pensar, ou só repetir ideias que a gente ouviu, né? E hoje a gente está vivendo um mundo muito complexo, com situações assim imprevistas podem acontecer a qualquer momento, como é atual, que a gente está vivendo, da Covid, por exemplo, né? Em que a gente precisa aprender a pensar, precisa aprender a exercitar a nossa capacidade de julgamento sobre as situações a partir de nós mesmos, e não somente repetir o que a gente ouviu, né? E algumas vezes a gente vai precisar, para achar soluções para situações novas, pensar fora da caixa, né? E geralmente quando a gente pensa fora da caixa, a gente pode parecer um pouco estranho ou diferente, né? Mas o novo exige também que a gente pense a partir do novo, né? Então, assim, nessa palestra da educação prática, do pensamento, o Steiner dá o exemplo, por exemplo, quando os selos foram inventados, e que os selos não foram inventados pelas pessoas do correio, né, da instituição postal. Foi inventado por um lord, que era o Sr. Hill, porque enviar uma carta era dificílimo, as pessoas tinham que ficar nas filas muitas horas e fazer todo um protocolo, preencher livros e etc., né? Então, o chefe dos Correios comentou assim, nossa, mas então isso vai aumentar muito o volume de cartas, esse sistema, e aí vai ser um problema, porque o prédio do Correio não vai caber tanta carta. E ele era considerado uma pessoa prática, né? Então, assim, então a questão é, o que teria que se adaptar? Não seria exatamente a estrutura adaptar o processo? Quer dizer, a necessidade das pessoas de enviar cartas é maior do que realmente esse processo de onde guardar ou de todo esse processo, né? Então, hoje, a gente, 100 e tantos anos depois, né? Quer dizer, a nossa comunicação, ela mudou completamente, e ela mudou graças às pessoas que ousaram pensar mudanças no formato de comunicação, como a gente aqui também está ousando mudar um formato e usando esses recursos, né, para esse encontro, né? Então,
essa questão de realmente assim de perceber necessidades e de criar. Então essa é uma atividade profundamente ligada ao eu humano, né? E que a gente depende dela para se estruturar nessa sociedade cada vez mais complexa, né? Então, a outra ideia que eu queria trazer para vocês é o seguinte: se a gente pensa sobre coisas, se a gente entende, por exemplo, cadeira, quando fala cadeira, a gente entende cadeira, é porque tem um pensamento na cadeira, e cadeira carrega esse. Então, a gente é capaz de fazer uma representação mental, de trazer essa imagem dentro. Então, se a gente fechar os olhos e pensar em cadeira, né, a gente consegue representar isso dentro, então tem uma ideia da cadeira, né? E a outra ideia correlata a essa é o seguinte: se a gente olhar uma imagem que tenha quatro palitinhos com um quadradinho e um retângulo, a gente vai entender a ideia de cadeira também. Então, quer dizer, a gente consegue fazer essa representação mental. E esse ato de fazer representações mentais, de exercitar essas representações, ele é um exercício em si, né? E aí tem algo que é a nossa relação com o que são obras da natureza, o que é realmente a nossa relação com o universo. E então eu queria agora falar um pouquinho do pensar nesse âmbito, né? E que é um dos exercícios, né, que o Steiner vai recomendar, é exatamente a gente olhar os processos da natureza, né? E alguns de vocês já tiveram o goetheanismo, né? Já tiveram o módulo, alguma palestra sobre goetheanismo, e sabem que o Steiner estudou muito Goethe. Ele organizou os arquivos do Goethe quando ele era bem jovem, e isso foi fundamental para ele estruturar o método de conhecimento da antroposofia. Então, o Steiner ele tinha uma série de percepções, de vivências, de ideias, ele era bem novo nessa época, e quando ele foi ler o pensamento de Goethe, principalmente o pensamento científico de Goethe, ele viu que Goethe tinha experimentado um método de observação. E o Steiner, então, trabalhou sobre esse método do Goethe e ele trouxe isso para nós de uma maneira bastante mais ampliada, né? Então, a primeira experiência seria assim, como é que seria a gente entender o tempo, os fenômenos climáticos, por exemplo, que é uma coisa bem difícil para a gente entender que tempo vai fazer amanhã. Pode ser que a gente viva num local que é muito estável, a temperatura, nuvem, céu, essas coisas não mudem quase nunca, mas o exercício seria a gente olhar a partir começar a ter uma relação com olhar o céu diariamente e a gente olhar o céu na mesma hora, de preferência, e isso é um exercício de 3, 5 minutos, né, de perceber o céu, e aí a gente forma uma imagem. Quem tem a possibilidade de estar próximo ao campo, melhor, né? Mas quem está na grande cidade vai ser o quadrado da janela mesmo. Aqui da minha eu consigo ver entre 2 prédios assim, e eu tenho feito esse exercício, que é então a gente olha para o céu e vai memorizar esse céu naquela hora. E aí amanhã, no mesmo horário ou mais próximo possível, a gente olha novamente para aquela paisagem e tenta, então,
ver o que foi que eu vi ontem e o que eu vejo hoje. E aí eu gravo a imagem de hoje de novo. Eu faço esse novo quadro. É como se eu tirasse uma nova foto, né? E aí eu vou juntando fotos dessa paisagem. Então, esse primeiro passo desse exercício é formar essa representação e formar com objetos não feitos pelos humanos. Então, de preferência, natureza, né? Pode ser que a gente observe uma planta dia a dia também, mas esse exercício com o céu, com a paisagem, ele exige mais um pouquinho, né? Ele é um macro e ele vai exigir a gente ver determinados detalhes, se uma árvore floriu ou não, né? Se a nuvem está espalhada ou se ela está aquela nuvem redondinha, branquinha, ou se o céu tem nuvem nenhuma, ou se ele ficou cinza, né? E aí o primeiro passo é a gente formando essas fotografias e relacionando só com a do dia anterior, né? Então, assim, o primeiro é facinho, a gente só vai formando e tentando lembrar pelo menos do dia anterior. Num segundo momento, a gente faria um exercício que é fazer, assim, essa percepção, e essa percepção ela pode ter não só o visual, a gente pode também incluir outros sentidos nessa observação, que é, por exemplo, se tem um aroma específico, né? Se tem sons diferentes, talvez tenham animais diferentes, assim, que tenha som de pássaro, né? Ou de outros animais, ou outros sons, né? Quem está no meio urbano. Então, assim, mas primeiro passo é visual, né? Depois a gente pode entrar com outros elementos sensoriais também. Então, depois dessa etapa, a segunda seria a gente fundir duas imagens. Então, eu me lembro bem da imagem de ontem, do céu de ontem, e aí eu olho para do céu hoje, fixo bastante, e aí, em algum momento, eu, com o olho aberto, olho fechado, como eu quiser, mas não necessariamente olhando para a paisagem mais, eu vou juntar esses dois quadros, como se fossem fotos que eu vou sobrepor uma foto na outra. E isso só mentalmente, só com pensamento. Então, quanto mais detalhe eu tiver, melhor. Quanto mais detalhe eu tiver feito na minha foto interna, melhor para esse exercício. Bom, isso traz... O que exercício traz? Esse exercício traz, primeiro, prontidão no pensamento, assim. Ele exercita a capacidade de pensar em si. Ele torna o pensar um músculo, entre aspas, mais ativo. E a outra qualidade é ganhar elasticidade no pensar, né? Então, assim, tem uma situação que muitas vezes acontece com o nosso pensar, que é o pensar tornar-se rígido, né? Então, nós falamos no início do pensar automático, mas tem uma outra qualidade do pensar que às vezes acontece, é o pensar, ele tornar-se engessado. E a gente fica incrustado em nosso próprio pensar. E a gente se torna incapaz de reconhecer uma ideia que o outro traz, um pensar diferente do que é o nosso. Então, esses exercícios de fixação dessas paisagens internamente e depois fusão das imagens, isso traz vida para o pensamento. O pensar torna-se mais vivo, mais fluido e mais elástico.
Então, essa capacidade de formar essas imagens, né? E aí, tem um segundo, ainda dentro desse processo, o eixo aqui é a gente entender a relação que as coisas têm no tempo. Tudo que vive na paisagem tem uma relação para tempo. A etapa assim de transformação, a gente vai conseguir exatamente ver nesse processo de diálogo nosso com a paisagem, de olhar a paisagem. E isso é um exercício que ele vai ganhando força à medida que a gente vai conseguindo fazer, a gente vai conseguindo observar mais detalhes. Bom, eu não vou conseguir ver todas enquanto eu estou falando, mas eu já estou vendo que o pessoal está interagindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar. Giuseppe está escrevendo que tenho feito o exercício de observar através de uma tela de proteção de gatos. Variar o foco de objetos próximos dentro da janela e distantes, fora da janela. Traz importância de termos 2 olhos. Muito legal, muito legal. Aqui, esse exercício, Giuseppe, ele é assim, dentro daquele quadradinho da sua tela lá, você vai olhar o céu e tentar formar esse quadro, e depois juntar, fundir as imagens, assim. Esse exercício da fusão, ele é mais complexo. Se a gente conseguir, pelo menos, ir prestando atenção como o céu está, já é algo que muda completamente a nossa percepção e, assim, a gente vive numa sociedade tão desconectada e a gente está se desconectando tanto da natureza que muitas vezes a gente não tem nem necessidade de olhar o céu. Então, assim, esse exercício, no mínimo, ele lembra a gente que a gente mora no planeta Terra, entendeu? Assim, se não servir para nada, ele serve para isso. Então, assim, da gente abrir para esse chamado. Tem um outro exercício que é da gente perceber o futuro. E esse, aí a gente já muda o escopo e a gente vai trabalhar com situações conhecidas, saudáveis e ligadas ao humano. E aí imagina que você tem uma pessoa que você considera que é bastante previsível, ou é um vizinho, ou um parente, ou alguém, e você fala assim, ela agora fez isso, o próximo passo ela vai fazer aquilo e aquilo. Então, é algo que a gente, então, vai, em cima de situações que a gente conhece, tentar projetar o que a gente acha que aconteceria. E aí, o Steiner frisa muito da gente trabalhar com pessoas saudáveis, comportamentos saudáveis, nada doentio, nada patológico. E situações que são próximas no nosso cotidiano. E a gente corrigir, tentar entender se aquilo aconteceu de fato e tentar corrigir a nossa percepção. E nunca ficar assim muito convencido se a gente falou assim, nossa, acertei, né? Fabrícia acabou de abrir um e-mail e ela já vai responder logo esse e-mail, assim, né? Sei lá, poderia ser inúmeras situações aqui, mas assim, o foco aqui é a gente entender mais uma vez um fluxo temporal. Então, o fluxo temporal, ele liga o que acontece hoje conosco, está ligado a algo que aconteceu antes e isso vai determinar algo que vem depois. Então, esses exercícios, eles agora, assim, são situações do cotidiano e situações muito simples que a gente tira um retrato e isso a gente, aqui, gente, nós estamos lidando só com o pensar. Nós não estamos colocando aqui nenhuma carga de emoção nem julgamento. Nós estamos olhando uma coisa assim, como realmente imaginando. Por exemplo, quem tem gato, alguém falou que tem a tela de gato aí, o Giuseppe, né? Assim,
será que a gente consegue entender realmente o que o gato vai fazer? O que o nosso cachorro vai fazer? É tão totalmente previsível, né? E isso a gente vai, então, tira um minutinho para observar determinada situação e vai ajustando isso, né? Mas sem um julgamento. Isso é um pensar que ele é pelo exercício do pensar, né? Só que ele tem uma relação com a gente entender o fluxo das coisas, né? E aí o complementar desse exercício é a gente, diante de uma situação ou de uma pessoa, a gente entender o que veio antes. O que eram 10 anos atrás nessa pessoa? Será que a gente consegue entender isso? Então, assim, diante de uma pessoa que a gente acaba de conhecer, pode ser um paciente, um cliente, alguém que a gente está sendo apresentado, a gente então tentar pensar o que foi sucessivamente acontecendo até uma situação estar num determinado nível. Então, assim, esse exercício, todo esse processo, seja ele na relação com a natureza, seja ele nesse processo com seres humanos ou com animais, é entrar no fluxo de transformação interna do processo, do fenômeno. Então, assim, nesse processo do guetianismo, existe uma etapa em que seria lá a quarta etapa, ou a consciência intuitiva, assim, em que você já olha o fenômeno por dentro dele. E essas etapas são todas possíveis a partir de, vamos dizer assim, um pensar que esteja elástico e vivo. E que seja capaz de formar imagens e de mover, e que as coisas se movam. Então, fluidez no pensamento. Então, a observação guetianística, ela em si tem toda uma metodologia muito mais complexa. Mas esses exercícios são exercícios pequenos, são exercícios simples, e é como se a gente estivesse atento a isso no nosso cotidiano. De pensar duas situações, então, só para agora resumir, né? Uma em relação à natureza e paisagens, de preferência, senão pode ser uma planta. Como eu olho e formo um quadro, e amanhã eu olho de novo e formo outro quadro. E depois de um tempo eu vou fazer um exercício, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, eu vou tentar fazer um exercício de fusão de imagens, né? Então vamos supor que eu tenha tido um dia bem nublado, escuro, cinzento, e aí um outro dia com um céu com nuvens brancas bem fininhas, espraiadas, e aí eu vou mentalmente juntar essas duas fotos, essas duas cenas internamente no meu vamos dizer, na minha tela mental interna, né? Eu particularmente faço isso de olho fechado, é mais fácil para mim, mas às vezes tem gente que consegue de olho aberto ficar tão focado interno que dá conta, né? O segundo processo, gente, se vocês puderem anotar as perguntas, então, depois, né? Eu prefiro, né? Tá bom, ok. O segundo seria com situações com seres humanos ou com animais domésticos e etc., a gente entender esse fluxo temporal, né? E a gente seu som deu uma falhada, foi até animais domésticos e depois travou um pouquinho. Se você puder voltar. Voltou? Agora? Voltou. Isso. Então, a gente compreender e a gente exercitar o desafio de pensar a projeção, né? Da gente tentar projetar o futuro, entender até onde nosso pensamento chega, e, por outro lado, a gente exercitar, imaginar
o que sucedeu para encontrarmos uma situação como hoje, né? Quais foram os acontecimentos em relação a uma determinada situação. Isso para a gente compreender essas metamorfoses que acontecem em relação aos processos no tempo. Então, todos os processos que envolvem vida, eles se metamorfoseiam. Então, eles têm uma transformação no tempo, né? Bom, em relação a esse objeto a esse processo, a gente vai falar o seguinte: nós estamos trabalhando com percepção e com pensamento, né? Então, assim, tanto com as percepções visuais, auditivas, sensoriais e com esse pensamento, né? Bom, e aí agora eu quero mudar para um outro exercício ainda desse pensamento prático, que é um outro grupo de exercícios, tem pessoas que elas ficam muito incrustadas no próprio pensamento, e tem pessoas que, ao contrário, elas são muito abertas para o mundo. Então, o mundo invade demais. E aí elas têm muita dificuldade de concentrar no próprio pensamento. Então, é um exercício bastante diferente. Então, agora a gente vai mudar a temática aqui, e um outro exercício eu conseguir desenvolver foco. Então, eu tenho, por exemplo, esse período de meia hora para um descanso. E aí, quando eu descanso meia hora, a hora que eu paro, eu simplesmente não consigo parar, porque minha cabeça enche de problema. E aí, de repente, aquela meia hora que eu tinha para descansar, ela fica um tormento, porque vão vir todas as situações cotidianas, né, todas as preocupações, todas as coisas que eu deveria ter feito e não fiz, e aquela era meia hora para descansar. Então, quando eu leio o Steiner falar disso, eu falo assim, gente, primeiro é o seguinte: a gente pode tirar meia hora para descansar. E o que seria esse descanso? O que seria realmente esse descanso? Eu isolo exatamente um espaço para o pensar, mas um pensar que eu escolho pensar. E aí eu digo não para todos os outros pensamentos. E aí eu foco, por exemplo, numa lembrança. Posso lembrar de uma lembrança que eu decida, que tenha sido um momento positivo, que tenha sido uma viagem, que tenha sido um passeio, que tenha sido um momento que foi um momento de bem-estar, um momento significativo, e que ali eu entro dentro daquela cena de novo e eu expando aquela cena ao máximo dentro das minhas lembranças. Então, eu visito novamente uma casa, eu tento lembrar como é que era uma escada, como é que era uma lareira, como é que era um jardim. Eu volto naquela cena, volto nas pessoas que eu encontrei, volto na tentativa de lembrar, bom, como que foi aquele dia, que época que foi. E essa minha meia hora, ela vai ser ocupada com isso que eu decidi ocupar. E isso é um exercício de um descanso, né? Aí o Steiner fala assim, quando não te vier um pensamento, quando você não tiver claro a memória que você quer resgatar, abre um livro, pega e lê quatro linhas, um parágrafo, e pensa só naquilo que você leu, né? Seria essa forma, ou alternativamente, isso vai ligar a gente com um dos exercícios que é dos exercícios complementares, que é, por exemplo, um objeto que você viu pela manhã, né? Sei lá, pegar um objeto aqui, um lápis e aí eu procuro pensar só nisso. Então, esse seria, assim, um exercício para uma sobrecarga, para aquelas pessoas que elas têm uma sobrecarga mental, às vezes, que a cabeça não para, que o pensamento não para. Então, seria
conseguir fazer momentos em que você ativamente direciona seu pensamento para uma determinada situação, memória, objeto ou algo que é um parágrafo de uma história, de um romance, por exemplo. E nada com suas situações cotidianas. Então, você diz não para todo o resto, né? E aprende a formar esse isolamento ali. E isso é super importante também, né? O outro exercício que ele fala ainda na educação prática do pensamento vai ter a ver com a memória. E ele vai parecer com o primeiro, que é o exercício em que a gente observou a paisagem, mas ele agora, ele é com a gente ativamente procurar estar mais presente e lembrar detalhes em relação às pessoas que a gente encontrou. Né? Então, os encontros agora estão mais virtuais, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem alguns encontros, né? Mas vamos supor que a gente foi ao supermercado ontem e aí a gente foi atendido por um caixa, né? Como é que era essa pessoa, né? Como é que era o rosto dela? Primeiro, era homem ou era mulher? Qual que era o tom da pele? O cabelo estava preso, estava solto? Agora está de máscara, está mais um desafio para a gente, né? Mas era assim, qual que era a máscara que a pessoa estava usando, entendeu? Era uma máscara dessa cirúrgica, era uma máscara bico de pato, estampado, né? Como é que era? Estava usando crachá, não estava? Então, assim, eu tento resgatar na minha representação mental todos os detalhes de um encontro que aconteceu na véspera. Tudo bem ter sido hoje de manhã, mas o ideal teria sido de ontem, né? Assim, algum encontro que eu tive ontem, que roupa que a pessoa estava usando, que detalhe que tinha nessa roupa, como é que eram os botões, como é que era, né? Assim, tinha pesponto, não tinha, coisas assim que a gente vai trazendo esses detalhes para o pensamento, a representação mental. E aí tem uma indicação muito engraçada que é o seguinte: se a gente não lembra, por exemplo, igual o caixa do supermercado, eu não lembro o detalhe mais do rosto, mas eu lembro que tinha um cabelo puxado para trás, num rabo de cavalo bem apertado, tinha uma máscara branquinha, tinha, sim, um cordão de crachá, e é isso que eu lembro. E aí, no exercício, a gente começa a preencher os detalhes, ainda que a gente sabe que aqueles detalhes, então, primeiro faz tudo que a gente lembra mesmo real. E depois a gente começa a preencher aquela imagem até formar a foto final, que a gente sabe que tem um tanto de elemento ali que a gente inventou. Não tem problema. E aí a gente vai buscando fazer esse exercício de tempos em tempos, porque isso vai fazer com que a gente preste atenção nas pessoas. E a gente preste atenção aonde a gente está, com quem a gente está falando, quem está diante de nós, o que está acontecendo. Então, isso traz de forma que a gente precisa completar cada vez menos aquela imagem, né? Então, é um exercício super simples, mas a gente precisa dedicar um tempinho a ele, né? De vez em quando a gente faz ele. Pode escolher um dia da semana, por exemplo, para fazer o exercício, né? E aí a gente vai tentar, então, lembrar uma pessoa que a gente encontrou na véspera e lembrar os detalhes, né, de como o cabelo estava arrumado, né, detalhe do aro do óculos, detalhes assim, e vai formando. E aí a gente vai, aos poucos,
estando mais presente nessa observação. E isso é fundamental para a memória, né? Então, assim, esse é um exercício recomendado especificamente para a memória, né? Os outros exercícios, assim, já finalizando a educação prática do pensamento, né? Os outros exercícios, eu aconselho super vocês a lerem essa palestra. No começo ela vai parecer um pouco densa, mas lembrando dessa conversa aqui, vocês vão ver que vocês vão fluir nela super bem. A outra, assim, concluindo, ele ainda fala de mais duas situações, que é assim, a decisão acertada. Então, muitas vezes a gente está diante de uma situação que a gente precisa tomar uma decisão. E são, às vezes, situações simples, uma conversa que a gente precisa ter e que, vamos supor que eu tenha sexta-feira uma reunião, eu tenho que fazer uma apresentação para essa reunião. Então, ele aconselha a gente a planejar dois caminhos para a gente levar para essa decisão. Então, a gente imagina todas as etapas de uma primeira opção. Então, eu me vejo naquele processo falando dessa forma, falando daquela, apresentando dessa maneira, argumentando isso e tal. E aí depois eu me vejo e desenho toda outra estratégia. Como que eu vou me comportar, que argumentos que eu vou trazer, o que é a diferença entre as duas. E aí eu paro de pensar. Eu me contenho e fico pelo menos um dia inteiro sem olhar para esse tema. E é como se eu permitisse que aquilo ficasse guardado um pouco. E no dia seguinte, eu volto e aí eu tomo a minha decisão. Então, esses processos, assim, porque eu me vi, e esses processos de eu me ver fazendo as coisas, todos esses processos, gente, nós estamos dentro do corpo etérico. Por isso que foi importante falar da quadrimembração no início, porque todo esse processo ele é dentro do nosso corpo etérico nessa região da cabeça, que é a região relativa ao pensar, né? E esse modelo de transformando o pensamento, a gente vai ver que ele, eu já vou daqui a pouco entrar no tema da meditação, a gente vai ver que ele já vai formando uma fronteira muito próxima com o processo da meditação. Só que ele está ligado ao nosso pensar objetivo, racional, cotidiano. A gente vai colocando esses processos aqui bastante conscientes. São exercícios, mas que eles estão ligados à nossa consciência diurna, né? O último processo que ele traz nesse tema do pensamento, da educação prática do pensamento, é novamente uma situação em que a gente vai não exatamente tomar uma decisão, mas talvez aconselhar uma pessoa ou opinar sobre uma determinada situação. E aí ele fala novamente desse tema do dormir e ver no dia seguinte com novos olhos, né? Então, algo impactou muito a gente, ou algo que a pessoa chega com uma pergunta e quer um conselho, né? Então, esse tema a gente levaria para o sono e voltaria nele no dia seguinte. E aí tem um elemento da paciência, né? Então, assim, paciência é algo que a gente precisa treinar, né? E a gente vive num mundo cada vez mais impaciente. Então, assim, a qualidade dos nossos pensamentos, ela vai estar relacionada com a paciência, com o tempo.
Então, todos esses exercícios, vocês viram que tem tempo. Ele tem um dia, tem outro dia, tem algo que vem dentro de nós, tem algo que eu olho de novo para fora. E então, o exercício do pensar, e vamos dizer assim, polir, aprimorar a qualidade do nosso pensar, está relacionado com o tempo. E isso demanda paciência. Né? Então, são exercícios que a gente vai fazer também gradativamente, paulativamente. Né? Bom, então agora a gente já vai entrar no próximo espaço, que é, então, falar da meditação nesse aspecto da antroposofia, né, do trabalho meditativo, e esse é um tema muito amplo, mas eu queria mais fazer considerações gerais aqui, que mais como estímulo, né, para cada um descobrir o seu processo, né? E assim como tem uma frase que eu gostaria de citar, do Steiner, dizendo o seguinte, que a antroposofia é um caminho de conhecimento que pretende conduzir o espiritual no ser humano ao espiritual no universo. Vamos falar de novo. A antroposofia é um caminho de conhecimento que pretende conduzir o espiritual no ser humano ao espiritual no universo. Então, essa frase, ela se aplica aos exercícios de pensamento, de fortalecimento do pensamento que nós utilizamos, né, que nós falamos, e ela também vai ser a chave para a gente entrar no tema da meditação, né? E toda meditação, gente, ela vai ter sempre um elemento em comum, que é um elemento da calma, né? E ela vai ter também em comum com todos os tipos de meditação algo de formar um espaço, criar um espaço para essa calma acontecer, né? Então, é sempre um encontro com o suprassensível em mim, né? Ou um encontro meu com esse suprassensível, do meu suprassensível com esse suprassensível no universo. Resgatando aí, fazendo um paralelo com essa frase do Steiner, né? Então, uma etapa essencial é a etapa da veneração. Então, é a nossa capacidade de sentir veneração, ela vai ser fundamental para que a gente consiga construir um processo meditativo consistente. Né? Então, essa veneração, ela começa na nossa infância, né? Nesse livro, Conhecimento dos Mundos Superiores, a gente vê isso com mais profundidade um pouco, e a gente vai pensar assim, que pessoas são e foram inspiradoras para nós, né? Que pessoas que despertaram esse sentimento de veneração na nossa infância, na nossa juventude, né? O que é esse sentido, né, do sublime no outro, né? Então, essa é uma veneração no aspecto do encontro humano, né? Em que pode ser um avô, uma avó, um tio, né? Pode ser um professor, né? Pode ser um poeta, um escritor, né? Que tocou a nossa alma, que abriu a nossa alma para essa dimensão de entender um sublime, uma dimensão do sublime. Algumas vezes essa veneração ela pode estar direcionada para os próprios fenômenos da natureza, quando a gente vê um céu estrelado, quando a gente vê um mar muito bonito, quando a gente vê, né, uma montanha
coberta, né, assim, de vegetação, qualquer cena também dos processos naturais, né? E um terceiro momento de encontro da veneração é com a arte, né? Um poema, uma música, algo que nos toca nessa dimensão do sentir, né? Então, esse encontro com algo que a gente reconhece como sagrado, como divino, né? Ter isso é uma condição, é uma pré-condição para esse processo meditativo, né? E um segundo aspecto que eu queria trazer, né, depois da veneração, é esse aspecto da liberdade. E esse é um aspecto extremamente importante da gente considerar, que tudo que a gente se aproximar, né, nesse caminho da antroposofia, a gente tem a liberdade de pensar se isso, para mim, como que é isso? Como que é isso para o meu eu? Né? É uma tarefa do eu, o eu tem o desafio e a, vamos dizer assim, a chancela da liberdade, né? Esse é um princípio da antroposofia, né? Então esse eu pode escolher um caminho meditativo que mais lhe convier, né? Então essa escolha, ela está ligada a esse processo da liberdade. O terceiro aspecto, assim, amplo nesse tema da meditação, ele vai estar ligado, e ele é preparatório também, ele vai estar ligado com a retrospectiva, com a nossa capacidade de rever e reelaborar nossa biografia nesse pensar no tempo, né? Então, tem dois processos ligados à retrospectiva. O primeiro processo é eu olhar uma pequena revisão do meu dia e eu conseguir separar o que é essencial do que é supérfluo. O que eu guardo, o que eu levo, o que foi valioso e o que realmente não foi valioso, que não compensou, ou que são coisas que não vão ser repetidas e etc. Então tem algo aí que tem um olhar como se eu fosse um estranho olhando minha própria biografia. Então eu olho o meu dia, por exemplo, eu pego uma cena, foco numa cena e eu revejo essa cena, como se eu tivesse de fora dessa cena. Então eu pego um encontro e aí eu vou olhar e eu vou falar, bom, isso não preciso repetir. O outro exercício da retrospectiva é uma retrospectiva como se eu estivesse em um filme. E aí é uma retrospectiva de eu ver de trás para frente. E aí eu vejo de trás para frente o meu dia, do momento em que eu estou me deitando, e aí eu vejo até o momento, eu revejo o dia de trás para frente até o momento que eu levantei. Mas aí eu não faço julgamento. São dois exercícios na retrospectiva. Então, eu posso, um pouco antes do meu deitar, fazer a retrospectiva com o sentido de avaliação, de julgamento, de discernimento. E eu olho como se eu fosse uma outra pessoa olhando a minha vida. E depois eu faço esse exercício, que esse não envolve nenhum julgamento, né? Em que eu vou olhar de trás para frente, eu vou imaginar que antes de eu deitar, eu fui ao banheiro, antes de eu ir ao banheiro, eu antes apaguei, comi algo, e antes de eu comer algo, eu tinha lido um trecho de um livro, antes disso, eu tinha trabalhado, antes disso, eu tinha almoçado, e assim eu vou até o amanhecer. É muito difícil, né? Isso eu falo que é um ótimo exercício para insônia. Então, quando as pessoas
pedem tratamento para insônia, eu falo, primeira coisa, exercício da retrospectiva, porque são exercícios muito difíceis de fazer, né? E existem vários detalhes aí, mas se a gente conseguir ir colocando, pelo menos antes de dormir, um tempinho para a gente poder fazer esse exercício, né? E pode ser o exercício que a gente achar mais fácil, né? Até a gente conseguir colocar os dois na dinâmica, né? Isso já muda muito esse nosso fluxo etérico, né? Então, esse exercício da retrospectiva, ele pode envolver a semana, né? Então, talvez um momento da semana a gente reveja a semana, o mês a gente reveja o mês, né? O ano e assim por diante. Então, retrospectiva também é uma prática dessas práticas de pré-condição, em que a retrospectiva em si, o exercício em si, ele vai facilitar a nossa entrada no processo meditativo, né? E agora, entrando um pouco mais, avançando um pouquinho mais nesse processo meditativo, né? A gente vai pensar essa dimensão. Gente, eu vou responder, a gente vai ter um momento de diálogo, tá? Em que a gente vai coordenar, inclusive, para abrir microfone e tudo, tá bom? Então, isso a gente pode falar daqui a pouco. Gracema, a Maria vai te ajudar nisso, tá? Que eu tenho que entrar numa reunião e a Maria está aí te apoiando, ela já está respondendo as pessoas no chat. Mas só queria te pedir licença, agradecer mais uma vez aí. Ótimo, Fabrícia. Muito bom. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Bom, então, todo esse processo, até o momento, ele foi preparatório, né? E o processo... existem diversos caminhos para esse processo meditativo em si, né? Mas um exercício ainda de despertar esse caminho meditativo importante é a gente conseguir, por exemplo, despertar a nossa capacidade de entender as forças vitais. E isso a gente faz observando no mundo vegetal, nos seres vegetais, aquilo que está morrendo e aquilo que está nascendo, né? Então, eu olho para uma planta e vejo o que é uma flor que murchou, que teve bonita na semana passada, mas nessa semana não está, ela já murchou, mas tem um botão surgindo. E eu vou acompanhando esse processo do nascer, do crescer, do fenecer. Isso como um exercício também dos exercícios, que ele em si já é um exercício meditativo, mas ele é também preparatório, porque a gente vai tendo níveis de aprofundamento nessa meditação, né? Eu vou trazendo, então, mais e mais consciência para a minha percepção dos fenômenos vitais. E agora no ser, né, que é o ser vegetal do reino, representante do reino vegetal, né? Eu vou vendo esse processo. E o próximo passo seria, então, eu observar os sons, né? E aqui isso já está, são os primeiros capítulos do conhecimento dos mundos superiores, né? Então eu vou observar os sons e vou, um minutinho que eu paro, eu observo que som é esse? Esse é um som de um ser da natureza, esse é um som mecânico, né? E esse processo dos sons, quer dizer, eu começo observando os processos vitais, depois eu amplio minha observação para os sons,
e eu vou avançando nesse processo de conseguir entender como esse som, como eu percebo esse som, as qualidades desse som, né? Então, esse processo de criar um espaço, ele é gradual, ele é um aprendizado que eu vou fazendo ao mesmo tempo em que eu vou conseguindo trazer algo para o meu foco, né? Isso já vai criando esse espaço, né? Então, assim, isso já é o processo em si, né? Bom, existem várias meditações, né? Inclusive meditações com frases, né? Meditações em que eu, da mesma forma como eu falei do exercício de deixar um momento para a mente descansar, eu vou focar a minha mente em uma única frase. E eu penso essa frase mentalmente e eu vivencio e vou levando o meu sentir a essa frase gradualmente, né? Então, a gente tem alguns exemplos de falas ou versos em que eu posso exercitar isso. Por exemplo, tem um poema do Steiner, que é um poema que muitos de vocês já devem conhecer, que é o Esse Homo, que é: no coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o homem. Então, no primeiro momento, minha meditação seria focar nesse poema, memorizá-lo, reproduzi-lo internamente, assim, uma primeira etapa. E essas meditações, gente, elas não são longas, elas são, assim, 5 minutos, né? Então, eu memorizo o poema e já sei falá-lo. Quando eu ganho muita intimidade com esse poema, eu começo a levar o meu sentir, né? Por exemplo, o que será, como é que reverbera no meu sentir, por exemplo, um luzir que tece, né? Então, tem um luzir, que é uma luz, que tece, que vai em direção ao tecer, que é o querer, né? Um tecer que vigora, um vigorar que luze. Então, tem algo que circula nesse poema, né? Então, tem algo que vai e que eu vou, ao falar as palavras na minha representação mental, né, nesse panorama interno, eu vou também atuando sobre os outros níveis do pensar, sentir e querer, né? Bom, rapidamente agora, falando dos 6 exercícios complementares, né? É uma indicação que Steiner deu para a gente desenvolver, então, a flor de lótus, que seriam as 12 pétalas na região do coração etérico, né? Então, que a gente deveria fazer esses exercícios, e eles são exercícios continuados, e que a gente deveria fazê-los, assim, permanentemente, né? Então, vocês vão ver que alguns exercícios, eles já têm semelhança com coisas que eu falei antes, né? Por exemplo, o primeiro exercício é o exercício do controle do pensamento, né? Então, o controle do pensamento é o seguinte: esse exercício ele traz prioritariamente foco, né? Então, nós falamos daquela meia hora para descansar, em que a gente vai levar a mente da gente para descansar de fato, né?
escolhendo o que a gente vai pensar. Nesse exercício do pensamento, eu vou escolher um objeto, e aqui tem que ser um objeto feito pelo homem. Então, por exemplo, caneta. Meu objeto do pensar agora, real, é um clips. Eu amo esse objeto. Assim, eu tenho realmente, assim, ele tem conseguido ficar na parada do sucesso nesse exercício, né? Mas tem que ser algo, um relógio, um sapato, algo feito pelo ser humano. E eu vou prender, né, a minha concentração, pode ser sentado, tranquilo, olhos fechados. Primeiro eu olho bastante o meu objeto, eu vejo que tem, como que é essa caneta, exatamente onde que ela é mais ovalada, tem um azul aqui, tem um metal aqui, eu olho todos esses detalhes do mecanismo dela, como é que é, eu crio essa representação mental. E aí eu vou fechar os olhos, deixo o objeto e eu vou reproduzir esse objeto, todos os detalhes. E aí eu vou, à medida que eu consiga trazer a representação, no dia seguinte, talvez eu já tenha a representação, talvez não, mas quando eu já consigo formar todos os detalhes na minha cabeça, eu começo a pensar sobre as partes. Eu começo a pensar como foi realizar, como que é a textura, e eu fico pensando só nesse objeto. Então, esse é um exercício que é voluntário, né? Eu fico nesse tempo aí. O segundo passo, o segundo exercício, é um exercício do querer. E eu defino para mim, então, se na primeira semana eu comecei com o exercício do pensar e vou aprimorando esse exercício do pensar. Na segunda semana, eu vou trabalhar com a minha vontade. E aí eu escolho de livre, espontânea vontade fazer uma ação que ninguém precisa dela, nem eu mesma, que ela não é boa para ninguém, eu não vou ser reconhecida, ela é uma decisão minha e eu faço no mesmo dia, no mesmo horário de preferência, né? Todos os dias no mesmo horário. Que seja, por exemplo, abrir a porta do armário, virar uma xícara, fechar o armário e pronto. Uma ação que leva, às vezes, menos de 1 minuto, né? Eu não ganho nada com isso, não tem nenhum benefício, né? Mas é uma ação que o meu eu livremente decidiu fazer. E eu mantenho essa ação, né? Pode ser, por exemplo, mudar um objeto de lugar e voltar com ele de novo, algo assim. Cada um pode... tem uma pessoa que me falou uma vez que tirava o brinco da orelha e colocava de novo, né, naquele horário. A gente tem que facilitar para a gente o compromisso de que seja algo fácil de fazer, que seja algo que a gente vai conseguir fazer naquele horário que a gente está se propondo. Isso, gente, leva a gente a ter muito domínio sobre o organismo etérico e se no primeiro exercício do controle do pensar a gente ganha concentração, nesse a gente ganha muito domínio sobre o tempo. Principalmente porque ele é um exercício da vontade, então a gente ganha uma certa, vamos dizer assim, rotina silenciosa, um relógio interior se fortalece, né? Os 3 próximos exercícios, eles são muito parecidos, eles não têm 1 hora, eles são uma atenção em relação a determinados aspectos. Então, assim, numa semana eu comecei com o pensar, na outra semana eu faço o pensar e mais o querer. Na terceira semana eu vou ficar atenta à questão da equanimidade, que é eu olhar para situações, para uma determinada situação durante o dia e exercitar equilíbrio entre simpatia e antipatia. E eu posso ir tentando colocar essa balança entre simpatia e antipatia, mais e mais para mais situações. Estar, então, focado nesse exercício da empatia. Nem paixão demais e nem aversão demais. Então, eu vou tentando trabalhar esse sentimento, né?
Na quarta semana, eu começo a praticar o exercício de olhar para situações, que é o da positividade. Olhar para situações e identificar ao menos uma coisa positiva nelas, né? Então, assim, em todo esse processo que pode ser uma grande crise, com vários problemas, com vários sofrimentos, mas o que eu posso identificar de positivo na situação? Então, esse é o exercício que vai na sequência 4, né? E aí, na quinta semana, e eu estou praticando usar os outros, e esse é só agregado, esse foco. E aí, na quinta semana, eu entro, então, com a ausência de julgamento, que é estar com a minha consciência mais atenta a situações de não formar julgamento, de não formar crítica, não formar julgamento. E na sexta semana, eu pratico, eu mantenho esses 5, e é uma manutenção. Então, o primeiro exercício é o exercício de controle do pensamento. O segundo exercício é o da vontade, é uma ação. E lembrando das características, que eu não tenho nenhum interesse nela, ela não me beneficia, ela não interessa para ninguém, não precisa ser visível nem nada. É o meu livre querer, eu decido isso. A terceira é equanimidade. Então, é equilíbrio entre simpatia e antipatia. Eu estou trabalhando meu corpo astral no mais básico do meu sentir, que é o que normalmente a gente se relaciona no mundo com simpatia e antipatia. E aí eu me coloco com uma posição empática. Nem simpatia demais, nem antipatia demais. E, a princípio, isso pode ser, eu coloco minha atenção num determinado momento, e aos poucos eu vou aumentando a minha atenção para mais situações em que eu posso trabalhar a empatia, né? Na quarta semana, eu adiciono, então, a positividade, que é, eu estou trabalhando pensar, estou trabalhando querer, estou trabalhando a equanimidade, e aí eu coloco foco também, que é diferente do não ter simpatia nem antipatia, que está no sentir. Aqui é um critério meu de identificar algo que eu considero positivo, mesmo no meio da pior situação. Então, assim, sei lá, imagina uma situação bastante dramática no meio desse tempo que a gente está aqui, cuidado com limpeza de tudo, uma sacola de supermercado se rompe no elevador, suja o elevador inteiro, né? O que eu posso ver de positivo nessa situação? Entendeu? Então, assim, a situação assim, é do tipo daquilo que a gente perderia todos os outros exercícios, a gente vai conseguir ver algo positivo, de pensar, nossa, eu pelo menos não me intoxiquei com aquilo, deixa para lá e etc. Então eu vou conseguir entender, né? O exemplo que o Steiner traz no livro é um exemplo que o Cristo estava passeando, andando, caminhando com os discípulos, e eles passaram por um cadáver de um cão morto, e todos queriam se afastar dali por causa do mau cheiro, e o Cristo falou assim, ele tinha dentes lindos, né? Então, assim, a gente conseguir ver algo positivo em todas as situações. E o quinto exercício é o não julgamento. Então, a gente se abrir para o novo a cada momento. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que vai trazer uma situação para a gente. E a gente já fala, nossa, essa pessoa me ligar, mandou a mensagem que quer falar comigo, isso já é problema. Eu não preciso nem ligar, porque eu já sei e aquilo já cria. Então, nessa situação, eu posso exercitar a minha ausência de julgamento, de falar assim, poxa, o que ela vai trazer para mim agora pode ser uma situação completamente nova. Passei uma borracha em tudo e estou aqui. E o sexto exercício é conseguir, então, ir praticando todos esses.
Bom, gente, com isso é um pontinho de iceberg de todos os exercícios que o Steiner recomendou. Tem uma lista imensa, eu selecionei alguns, né, em âmbitos diferentes, né, e trouxe, espero que isso tenha contribuído para vocês um pouquinho, né, e fico à disposição aqui para a gente conversar. Iracema, Sim. obrigada, viu, pela fala, foi muito bom, muito bonito. Tem algumas perguntas aqui no chat que eu poderia ir fazendo já para você? Claro, com certeza. O Giuseppe, ele fez uma pergunta que eu acho que foi naquele momento que você estava fazendo aquele exercício do céu, e aí perguntou se era para exercitar o pensar imaginativo. Sim. Essa foi uma pergunta dele. E aí ele fez uma outra pergunta também, foi: as máquinas se modificam, se desgastam ao longo do tempo. Os computadores, smartphones, equipamentos que fornecem e armazenam imagens também evoluem ao longo do tempo. A humanidade está fornecendo autonomia aos minerais, silício, cobre e ouro. Devemos agradecer o fato a Ahriman ou a Lúcifer? Giuseppe, tem pergunta que eu acho que eu vou ter que refletir. Talvez está naquele exercício lá do Steiner mandou dormir. A gente pode. A primeira pergunta eu quero responder. Talvez eu possa olhar o panorama inteiro e a gente fazendo também algumas, mas o exercício de olhar os céus, ele está ligado mais a, vamos dizer assim, a um fortalecimento bruto do pensar, então um fortalecer da gente exercitar o pensar, porque nós estamos formando uma representação interior. Eu estou criando todo dia uma imagem dentro do meu pensar. Esse é um exercício. E depois eu vou fundir duas imagens, eu vou me fazer levantar aquelas duas imagens e fundir. Então, esse ainda não é o pensar a consciência imaginativa. A consciência imaginativa a gente vai ter no exercício da planta ou da semente, tá? Quando a gente vai fazer o exercício da semente, de ver a semente brotar, de ver esse elemento dessa evolução, é mais próximo da consciência imaginativa, embora esse exercício prepare para. Ele prepara para todos esses outros que a gente veio. A sua segunda questão, eu preciso talvez anotar, refletir um pouquinho, porque aí eu preciso usar mais em outros elementos que eu não trouxe aqui da antroposofia, né? E vai entrar nos elementais. Não tem como responder a sua pergunta sem falar dos elementais. Iracema, a Fabiana Leão, ela pergunta: doutora Iracema, na retrospectiva diária, devo incluir os sentimentos que senti quando recordo de um acontecimento do dia? Aqui nós estamos com dois processos, vou falar, e a princípio é um distanciamento, nós temos um distanciamento nos dois. No primeiro processo, eu vou separar joio do trigo, separar as experiências, e é como se eu observasse de fora aquela situação. Então, eu não estou dentro do meu sentir mais. Eu fiz um afastamento e estou olhando de fora. No outro, eu também estou olhando de fora, mas eu estou vendo a linha do tempo e não estou conectada. Então, a retrospectiva em si, esse exercício, gente, a gente cria uma certa, que é um exercício também, a gente força um pouquinho isso, de não deixar as emoções tingirem demais esse exercício. É difícil, mas a gente vai tentar um distanciamento do sentir, tá? Para os dois. A Joseana Pereira pergunta assim, que ela costuma fazer esse exercício da retrospectiva deitada, porque ajuda a dormir. E achou que estava errada. Qual a postura recomendada?
Olha, Josiana, o ideal seria você estar sentada na cama e ele não se, assim, a gente conseguir fazê-lo e tornando ele um exercício curto, ele não é um exercício para ser, assim, o exercício da gente ver aquele filme de trás para frente, só as cenas, esse exercício, ele é um exercício que deve ser rápido. E às vezes ele dá um sono danado, e tudo bem se você chegar só até uma parte do dia, mas que você conseguiu e aos poucos vai indo mais. Mas esse sono ele vai vir, mas é melhor estar sentado e depois já embala, deita, acaba o exercício, fecha o dia, gratidão, e aí vai para o sono. Ela também pergunta, no poema Esse Homo, o terceiro está relacionado ao sentir e o vigorar ao querer, é isso? E o luzir ao pensar? Exato, exatamente. É isso mesmo. Mais alguma coisa? Ah, sim. E a Carolina, ela pergunta, com relação aos 6 exercícios complementares, o primeiro é o pensar, o segundo é o querer, e os demais é o sentir, da equanimidade, assim, né, da positividade. No equanimidade, eu trago o meu pensar, eu coloco o meu pensar no meu sentir. Eu trago forças do meu pensar ao meu sentir para esse processo de do sentir, todos 3 são do sentir, mas o equanimidade, eu trago forças do pensar para desenvolver a empatia. No da positividade, é um sentir mesmo, assim, eu vou realmente criar um espaço de compreensão mais profunda da situação para entender o bem ali. E o outro, que é do não julgamento, eu tenho que ter o meu querer forte. Eu vou levar o meu querer no sentir, porque eu vou parar o meu julgamento. Então, todos 3 são sentir, mas com qualidades diferentes. Gente, eu acho que Sueli tinha pedido para repetir a terceira semana. Eu acho que ela perdeu, não sei se é. Equanimidade, Então, posso repetir como é feito, né? Então, a equanimidade é a gente estar atento. Por exemplo, tem uma situação que a gente já sabe que tem extrema simpatia. Vamos supor que a gente tem uma extrema simpatia por determinado momento, uma atividade da nossa semana, e que é normal ter simpatia por aquela atividade, né? E aí eu começo a desenvolver algo que é um sentimento de maior equilíbrio nisso e trazer mais para a neutralidade, né? Então, isso não é frieza, né? É algo que, da mesma forma como pode ter algo que seja uma aversão. Vamos supor que eu tenha aversão de ter que sair para ir fazer uma determinada atividade. E eu começo a trabalhar meu sentir, trazendo isso para uma coisa mais neutra. Então, eu vou exercitar nas 2 direções, né, de estar mais empática. Então, eu tenho que trazer atenção, né, e isso é algo que eu tenho que, então, começar a pensar: nossa, eu estou sentindo simpatia demais por isso. Nossa, eu estou sentindo antipatia demais por aquilo. E aí eu começo a trazer esse fiel da balança mais para o meio. Então, para várias situações, né? E isso vai trazendo, então, primeiro, mais autoconhecimento, né? E eu já crio algo que primeiro eu elaboro em mim o meu sentir e depois eu coloco no mundo, né? Então, isso é algo que eu trabalhei com minhas forças do meu corpo astral para conseguir criar algo que eu preparo e entrego para o mundo mais
bem elaborado. Cíntia, você quer continuar? Pode Pode falar. continuar, Maria. Deixa eu me localizar aqui, viu? Tá. Eu saio. Enquanto eu queria complementar dos exercícios colaterais, assim, que à medida que a gente vai fazendo, todo isso, gente, exige da gente, assim, eu acho que é muito legal a gente começar pelo lúdico. E, por exemplo, olhar a paisagem é muito legal. E olhar a paisagem, observar detalhe da paisagem é muito bacana. E aí eu começo a criar algo inicialmente que é lúdico, que é assim, como é que eu olhar hoje essa vista da minha janela? Aí amanhã eu olho e falo assim, poxa, é a mesma ou está diferente? O que está diferente nela? E fixo aquela imagem. E eu vou começando esses exercícios, assim também como os 6 exercícios, eu vou começando assim, como a gente começa como criança as coisas, assim, a gente tem que sentir assim, bem-estar em fazer as coisas, e é um gesto de liberdade, né? O mais difícil nesses exercícios são 2 momentos. É o começar, começar e depois continuar. Então, assim, a gente, porque é muito comum a gente, tudo que é novidade agrada, né? E às vezes como que eu continuo e como é que eu vou aperfeiçoando, mudando, né? E etc. Por exemplo, esse exercício do pensar, eu assim, falo com vocês que, para mim, ele é precioso, porque ele me ensinou, porque às vezes eu não consigo aquela meia hora para descansar sem os outros pensamentos invadirem, mas 5 minutos eu consigo, que é o exercício do pensar, entendeu? Então, assim, ele já é algo, e ele é algo que, assim, olha, o meu compromisso aqui é só pensar nesse clips. E isso é incrível como é que é algo que parece assim, conversa de gente estranha, mas é um exercício, é igual a gente vai na academia fazer musculação. A Cíntia está rindo, mas parece assim, nossa, que pessoal alienado, né? Em vez de estar todo mundo aí preocupado com as mortes de Covid, essas pessoas criando assim. Então, por que eu escolhi falar desse tema? Exatamente porque a gente, nesse momento que a gente está vivendo, o principal desafio é anímico espiritual. E se a gente não tiver forte no anímico espiritual, a gente não vai conseguir ter forças para se reinventar nesse processo, né? Então, assim, o pensar, esses aspectos, eles nos dão forças. Vocês podem, assim, experimentar, e eu vou dizer que isso realmente acrescenta para nós muito, né? Iracema, a Fabiana Leão está perguntando se na consciência imaginativa devemos observar a planta e pensar na etapa anterior e na posterior de que estamos vendo observar. Isso ajuda? Ela pergunta. Ajuda? Total. Total. Né? Então, esse processo da planta, então, ele é possível, ele nos dá todas as etapas, da semente até a flor e depois a semente. Então, assim, isso é um exercício que a gente pode, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo 6 exercícios, fez bastante tempo, conseguiu fazer 2 ciclos aí. E aí a gente quer fazer um tempo de pausa, e aí a gente faz um tempo de observação da planta, por exemplo, né? Ou uma determinada semana a gente se compromete com os sons, porque para a consciência inspirativa, eu vou precisar prestar atenção nesse nível do ouvir. É um sentir que é ouvir. Então, a coisa do som é bem importante. E esse ouvir vai me despertar o ouvir para essa meditação com versos, entende? Esses exercícios, eles estão todos ligados internamente. Então, à medida que eu pratico essa consciência imaginativa, eu consigo ver mais
vida nos versos. À medida que eu pratico os exercícios do ouvir, eu consigo ouvir melhor o verso. E até eu conseguir estar mais na intuitiva, né? Então, e aí eu vou conseguir, quando eu me colocar de novo numa situação de observação da natureza, eu vou conseguir estar mais dentro do fenômeno, né? Trazendo um elemento a mais é o seguinte: o pensar, a gente pensa que o pensar está dentro da nossa cabeça, e na verdade ele está nesse nível anímico, e o pensar, ele é um exercício. Então eu vou falar de novo aquela frase, que ela fica como uma tarefa, depois eu posso escrever também, ou se alguém quiser escrever, colocar no chat, que é assim: antroposofia é um caminho de conhecimento que pretende conduzir o espiritual no ser humano ao espiritual no universo. Então, esses exercícios vão nos ligar aos elementos espirituais com os quais a gente está em contato, mas que, se a gente estiver só no nível da visão física, a gente não vai conseguir acessar. Com relação aos 6 exercícios complementares, a Carolina pergunta se apenas o 1 e o 2 ela faz uma vez por dia no mesmo horário. Os demais eu faço de forma esporádica? Não, assim, a gente vai tentando trazer atenção para o exercício. É como se eu colocasse assim, hoje eu estou na 3ª semana, então eu botei minha camisa empática e eu estou atenta a situações em que vão exigir de mim empatia. E onde que eu vai exigir de mim empatia? Aonde vai chamar muito para simpatia ou para antipatia. E aí eu estou vestindo essa camisa da empatia. Aí na 4ª semana eu estou dedicando 3, 5 minutinhos no máximo ao pensar, fazendo o meu exercício da vontade, com a camisa empática, e agora eu botei um lenço da positividade. Então eu trago consciência disso. E aí na 5ª semana, além do lenço da positividade, eu botei um chapéu do não julgamento. Então é um vestir. Então eu coloco essas camadas assim para eu estar atenta às situações. Então é um exercício de atenção para com, porque eu não sei o que vai vir ao meu encontro. Esse é um aspecto desafiador. A Maristela pediu para repetir a bibliografia, mostrar os livros, principalmente aquele da meditação da capinha roxa, né? Educação Prática do Pensamento. Gente, esses são livros de cabeceira da vida. Conhecimento dos Mundos Superiores. Meditação. Esse é ouro. E esse também é ouro. Todos são ouro. Bom, gente, foi interessante isso assim, que às vezes a gente acha uma coisa muito legal. E aí eu queria saber se isso ajuda vocês a próxima vez que vocês forem encarar aí um noticiário. Olha, pelos agradecimentos do chat, doutora Iracema, então todos gostaram muito. Ai, que bom. Iracema, foi maravilhoso, sim. Muito bom. Acho que a gente trouxe muitos conteúdos para fortalecer mesmo, né? Nesse momento. Você fez ótimas escolhas com o tema. Que bom. Bom, eu tenho assim no máximo mais 10 minutinhos, né? Porque 6 horas a gente tem um compromisso. Mas eu acho que as perguntas, as pessoas estão
A Carolina pediu escrever o título do livro de meditação. Ela é só meditação, né? Os autores, eu posso deixar, os autores tem na livraria antroposófica, tá? Hans Zimmermann e Robin Schmidt, né? Uma introdução à prática meditativa antroposófica. Então, Cíntia, você quer falar alguma coisa? Tava organizando aqui, porque tá uma bagunça aqui. Muito barulho dentro correndo dentro de casa. Eu, Bento, peraí, que eu gostei de fazer silêncio. Então, é interessante, só mais um complemento para esses exercícios. Isso eu prescrevo para paciente demais. Quem tem aula aí, Yara, Vânia, o pessoal que tem aula comigo sabe que eu falo disso direto, né? Então, assim, lá vem Iracema de novo com esses 6 exercícios, mas assim, porque a gente realmente, quando você vai fazer, você vê que não é fácil fazer. Então, parece simples, mas não é simples, e é um negócio que a gente vai tentando cada vez mais e fazendo mais vezes, tá? Não, e eu gostei dessa ideia que você falou, porque às vezes tem uma coisa assim de, não, faz um tempo, depois descansa fazendo outra meditação e depois volta. Isso. E quando a gente pensa nesse mesmo exercício por meses e meses e meses, gente, é muito difícil. Não é fácil. Exato. Então, muita gratidão mesmo. Foi muito bom te ver, muito feliz em você estar aqui. Acho que ajudou bastante as pessoas. Semana que vem também o nosso encontro vai ser na quarta-feira. E dessa vez vai ser com o Derblay, que ele vai falar sobre o eu, né? Eu posso... Então, assim, quem tiver interesse em participar, essa semana, a pessoa que nos apoia com a questão dos alunos adoeceu e a gente não conseguiu a tempo criar a coisa das inscrições. As inscrições, elas têm 2 coisas boas. A gente mais ou menos mensura a quantidade de pessoas, mas a gente fica com o e-mail delas. Então, toda vez que vai ter uma nova palestra, a gente envia por e-mail. Então, se alguém que participou aqui e que não tem um e-mail e quiser depois fazer contato com a gente, eu posso colocar aqui no chat o e-mail ou o meu e-mail ou o meu WhatsApp para as pessoas mandarem o contato para a gente enviar das próximas. E na outra semana vai ser Ronaldo Perlato. O Ronaldo vai trazer também uma coisa mais relacionada ao processo do karma. Então, assim, gente, muito obrigada, Iracema, muito feliz de te ver. Espero que a gente logo, logo se veja de novo. Preferência muito pessoal. Obrigada. Gente, um abração, obrigada a vocês, tá? Então, vou despedindo, tá? Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Tchau. Tchau. Eu vou anotar aqui o contato, vou anotar aqui no chat o contato do meu e-mail, fica mais fácil. E aí, quem não tiver nos grupos e depois quiser mandar mensagem, é só vocês anotarem. Vocês anotem aí, então já coloquei o meu e-mail. E aí, para as pessoas que quiserem ir recebendo os outros, das outras palestras que vão acontecer nas outras semanas, a gente pode encaminhar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Eu espero muito que esses conhecimentos, esses trabalhos que a gente está trazendo, essas palestras, tenham ajudado vocês, né? A mim, toda semana, me alimenta bastante encontrar pessoas que estão fazendo estudos e que estão trazendo coisas tão revigorantes, que nutrem nossa alma para a gente passar por tudo isso. Obrigada, boa noite e até a semana que vem.
Música